Boa noite, a paz do Senhor. Hoje é dia 16 de agosto de 2025, um sábado, né? Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária da Jura Urbano. Como de costume, vamos restaurando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, é só ir com sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor hoje está em 1 Samuel 13. Samuel repreende Saul, amém? Diz assim: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Gente, então ele reinou dos 30 aos 72. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a santa e preciosa palavra do momento João 3:30, que eu, a missionária Nadir Albanes, apareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus apareça. Porque o objetivo desse canal, meu Deus, é pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para ser glorificado e exaltado o seu nome nessa terra. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Que eu suma e desapareça, amém? Então, ele vai dizer assim, ó, Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, tá? E reinou sobre Israel 42 anos, ok? Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ai, meu Deus, a hora que eu ponho a cabeça fica fora, né? Ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel. E 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para sua tenda. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá. Os filisteus foram informados disso, então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. Então, né, vai estar falando aqui de uma guerra, né? Então, nessa guerra, né, é aonde Saul, né, ele vai ser repreendido por Samuel, tá? Mas vamos entender por quê. É muito sério o que que acontece. Por quê? Porque eles vão estar numa guerra, né? E assim, bem dizer, bem no começo, Saul tá novinho, tá no começo do seu ministério, daí aí mostrando, né, ali já a idade dele e tal, falando direitinho que ele começa com 30, ele vai até, né, ficar reina 42 anos, então assim, não sei mais ou menos que idade tá no meio tempo dessa guerra aqui, tá? Se ele já tava com 50, com 60, com 70, mas eu sei que ele já tinha seu filho Jonas, então ele não era tão criança mais, tá? E aí, diz assim, aí continua, vamos lá. Todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Então, quando Saul ataca, né, aí ele levanta o ódio dos filisteus, né, sobre Israel. Aí vamos prosseguir. No 5, os filisteus reuniram-se para lutar contra os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carro e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas. Olha só o que acontece, peraí. A leste de Bet-Avé. Então, os filisteus, eles eram, vamos dizer assim, eles tinham equipamentos de guerra, de luta, né? E o povo de Israel não tinha. Ok? Então, assim, e ali o filisteu, né, o ódio dos filisteus contra Israel aumentou quando Saul incitaram, atacou eles. Aí diz assim no 6, quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se, vamos lá, em cavernas e buracos entre as rochas e em poços e cisterna. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade, de Gileade. Então, quando eles viram ali a opressão da guerra, o que eles começaram? Né, que estava difícil, né? Aí eles começaram a se esconder, tá? Começaram a se esconder em cavernas, em buraco, em rocha, né? E aí diz assim, e Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo, né? Então, o povo tava morrendo de medo, né? Por causa que os filisteus estavam babando, né? Babando, vamos dizer assim, né? Eles tremiam de medo, ok? Mas olha o que acontece no 8. Ele esperou 7 dias
o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar, né? Então, por causa da guerra, né? E Saul tinha dado uma ordem, acho que no capítulo 10, né, que é 10, versículo 8, que era para Saul esperar ele para ele fazer o sacrifício. Então ele não poderia fazer, tá? E aí vai dizer aqui no 9: e ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Mas quem é responsável por holocausto é sacerdote, você tá entendendo? Não é rei, ok? Tem uma hierarquia, então cada um tem o seu espaço. E Saul então ofereceu o holocausto, e quando terminou de oferecer, o Samuel chegou e Saul foi saudá-lo, né? Então, assim, foi totalmente bizarro, né? O que ele faz, ok? Ele quebra vários mandamentos, né? Ele quebra várias situações, né? A desobediência de Saul, né? Então, assim, ele acaba, vamos dizer assim, quebrando vários protocolos, tá? Então, assim, 10, versículo 8. A desobediência de Saul. E aí, no 11, né? Olha o que acontece. Aí, no 11, perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micpas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Então, assim, ele falou assim: o povo estava sendo disperso, eu não tive o que fazer, né? Então, assim, eu fiz o sacrifício, mas como assim, né? Como assim você fez sacrifício? Não era para você. Gente, não tinha, ele não tinha que fazer, não tinha por que fazer, né? E tinha que agradar os soldados, o povo tava com medo, ok? Com medo terrível, né? Eu creio que ele também tava. Mas ele não podia infringir mandamentos, né? Porque primeiro a palavra do Senhor, primeiro a ordem de Deus, ok? Então, e aí, né, quando o prazo de Samuel chegar, ele não chegou, poxa, marcou 7 dias, ele não chegou, então eu vou ter que fazer alguma coisa, porque os soldados estão com medo, estão se dispersando, já se passaram 7 dias, eles estão com medo, né? E aí, igreja? Hã? Ele desobedeceu. 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 E foi feio. Vamos lá. No 13. E disse Samuel: você agiu como tolo. Olha só, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu, né? Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Foi um tolo, tolo, né? Então, o que ele fez foi tolice, né? E ali, igreja, caiu. Mas agora o seu reinado, olha só. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Tolo. Tolice de Saul. E aí diz assim no 15: então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com eles, eram cerca de 600, né? Então, aí ele fica sozinho, por quê? Porque ele tinha que ter o apoio, né, de Samuel, né? Isso aí acabou lhe trazendo um grande transtorno, né, que nem ele esperava, ok? E aí, a gente entra aqui, né, no 16, a desvantagem militar de Israel. Saul, aí diz assim no 16, tá? 13 e 16. Saul e seu filho Jonatas, acompanhado de seu soldado, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micta. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Suai, outra em direção a Beit-Horon e a terceira em direção à região fronteirica, de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro. Olha só, não havia nenhum único ferreiro, ok? Olha que interessante no 19, vamos ler? Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Então, todo o trabalho, né, de ferro, de ferreiro, né, era tida pelos filisteus, né?
Porque nem mesmo um único ferreiro, né? Era um monopólio ali, né? Muito grande. Então, assim, eles estavam em total desvantagem mesmo, assim, né? Na manutenção, na manufatura e manutenção, né? De implementos agrícolas, armas de guerra, não tinha, tava sem nada, tava terrivelmente. E aí diz assim no 22, 20, quer dizer, assim eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados, eles tinham ainda que ater os seus inimigos. Olha só, igreja, que situação. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foice. Então, assim, era um monopólio total. Então, vocês estão sem, né? Depois de tudo que Saul foi, você acha que eles iam? Vamos lá para o 21. O preço para afiar rastelos e enxada era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontes de agulha. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul Jonas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonas. Então, como é que eles iam? Hã? Então, era um monopólio. Então, assim, quem tinha era só os inimigos da igreja. Igreja, olha que situação, né? Na mão dos inimigos, né? Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul, Jonas, tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e o seu filho Jonatas. No 23, Jonas ataca os filisteus. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Mixpa, né? Então, isso aí, né, acabou trazendo um transtorno, porque ninguém, a não ser somente Saul e seu filho, que tinha, né, espadas, né? Por quê? Eles só tinham o quê? Flechas e fundas. Fundas e flechas, né? Lembra que Davi, né, era só o que restava para o povo de Israel, ok? Eles tinham que lutar com arcas e flechas, enquanto os demais, né, tinha foices, tinha espada, materiais afiados, e o povo de Israel não tinha, né? Então, assim, e os filisteus estavam ali acampados no desfiladeiro, né? Debaixo de uma romanceira ali, né? A gente vai estar vendo isso depois, no 14. Então, assim, a gente vê que aí começa o ataque. Mas a igreja é muito interessante, né? Você vê, né? A submissão, né? Que o povo de Israel, né? Tinha com os filisteus. Eles dependiam do filisteu ainda, né? E Saul afrontou eles. Então vamos imaginar o que vai acontecer nos próximos capítulos, amém? Deus abençoe vocês aqui na paz. Deus abençoe. Uma boa noite.